Deus pela oportunidade de poder transmitir a palavra, de gritar, né? Eu costumo dizer que eu não prego, eu grito. Quem prega é a minha ovelha que o evangelista Fábio Rodrigues prega, meu pastor. Para quem gosta de ouvir uma prega, é igual aquele cantor, Gênesis Apocalipse. Já pensou? Tem que ter cabeça para declarar um desses. Eu não vou ter que decorar nem a metade do livro. E aí você imagina. Bíblia pura, né? O pregador que prega a Bíblia, quem gosta de Bíblia, irmão, é isso aí, prega demais, para a glória a Deus. Prazer ver a dupla, né? Marcos e Paulo, sua mãe. Deus abençoe a pastora Fabrícia, né? Chamou de Patrícia, parece, né? Patrícia. Já faz tempo, né, pastor Marcelo? Acho que quando eu vim aqui nesse templo aqui, né? A última vez foi no outro lá, mas aqui faz muitos anos, né? Que eu só cantava, fugia da pregação. Pensa no preço que eu paguei no pastor Marcelo. Vales e mais vales, e eu, Deus, por quê? Deus na prega, e eu na prova. Deus, por quê? Deus falou, prega, e eu não queria pregar. Mas chegou a hora que a gente cansa de apanhar, né, irmãos? E achei interessante o pastor falando aqui, não fui te chamar, né? Lógico não, porque o preço é caro, né? Segue o caminho que eu segui, não. Porque às vezes a gente faz tanta coisa, né, pastor Marcelo? Faz mil e uma coisa, mas a gente não faz aquilo que Deus está pedindo. E aí as coisas não fluem, né? São chaves, são princípios para a gente viver as promessas de Deus. Não é sacrifício, é obediência. E às vezes a pessoa olha, jejum, vem no culto, mas aí Deus está falando, filha, faz isso, filho, faz isso. E aí você, porque tem medo, porque tem receio, e porque tem a dúvida, e porque não sabe se é capaz, e você vai enrolando, né? Só que aí também a bênção vai ser enrolada, não chega, né? Então, segredo, irmãos. Conselho, faz o que Deus manda, que é bem feito. Glória a Deus! Vamos ler a palavra. Glória a Deus! Peguei esse texto, na verdade, ontem que abriu meu coração, eu estava sem saber o que pregar. E eu gosto de pregar aquilo que o meu coração late, né? Aí eu sei que Deus fala. E bradou muito forte no meu coração, Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Versículo 24 ao versículo 27. Glória a Deus! Amém? Deus fiel e santo, aleluia! Deus abençoe toda a igreja. Amém, Jesus! Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, nécio, negligente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis nos assentar. Toda a família, né? Pastora Fabrícia. Então eu creio que vai até cair bem essa palavra. Nós estamos falando aqui de casa, né? Lucas também, ele deixou registrada essa parábola que Jesus nos trouxe, né? Nos deixou para os seus discípulos, e assim também para nós, e dela assim nós extraímos princípios muito importantes. Já fica no jeito, no final, se eu não louvar a Deus, senão eu morro, que eu comecei a pregar e a garganta, né, desgasta mais, mas tem jeito, eu mesmo que eu canto, né, a glória a Deus. Então Jesus, ele estava dando um dos seus sermões, e ele finaliza seu sermão com esta
parábola. A parábola das duas casas, a parábola dos dois fundamentos, ou também conhecida como a parábola dos dois construtores. Mas para a gente entender melhor essa parábola, a gente precisa observar o contexto, o porquê Jesus, o que Jesus estava falando, o que ele estava ensinando. E se nós observarmos no contexto, até mesmo ainda nesse capítulo de número 7, Jesus aborda pelo menos 2 pontos principais. Primeiro, ele aborda em Mateus capítulo 7, versículo 7, sobre a obediência, sobre a fé, sobre a confiança em Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 7, onde Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Glória a Deus! E para dar mais ênfase a isso, ratificar essa palavra sobre a importância de nós perseverarmos, de nós buscarmos, de nós não pararmos, de nós não desistirmos, Jesus ele fala: qual de vós, quando o filho vos pedir pão, vocês dão pedra, ou se ele pedir peixe, vocês dão cobra? Vós, sendo os maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, ainda muito mais o vosso Pai que está no céu dará a vocês o que vocês precisam. Sabe o que Jesus está falando? Se você pai, você mãe, quando o seu filho te pede algo, e você sabe que ele precisa daquilo, você se esforça, você faz o que for preciso para você prover para o seu filho, porque você quer o melhor para ele, e você sabe que ele precisa daquilo, e aquilo vai alegrar o coração dele, vai fazer ele feliz. Você faz, você luta. Ele está dizendo muito mais: é o Senhor, o vosso Pai, o vosso Deus. Ele não vai deixar vocês na mão. Ele está escutando, ele está ouvindo, ele sabe do que vocês necessitam, e ele vai prover aquilo que vocês precisam. Glória a Deus! Ele não vai falhar. Se vocês não falham com os vossos filhos, o Pai Celestial não falha, porque ele conhece, ele sabe muito bem. Levanta tuas mãos, eu quero iniciar essa pregação dizendo para você: ei, Jesus está dizendo: não para, persevera, insista, confia, porque ele vai providenciar o milagre para a sua vida. Glória a Deus! Não vai falhar. Se nós pais, que é pai, que é do seu pai, aleluia, não falha com os filhos, imagina ele vai falhar com esse filho e filha de Deus. Primeiro ponto. Tem o segundo ponto, uma advertência, né, pastor? Segundo ponto do contexto desta parábola é a questão da desobediência, é a questão da falta de fé, porque quem não tem fé não consegue obedecer. A ausência de fé dá lugar para a incredulidade. Quem não crê não vai conseguir obedecer, não vai conseguir perseverar. Tem muita gente que não consegue obedecer porque ele deixa a dúvida falar mais alto. Deus quer fazer, mas tem gente que deixa a dúvida entrar no coração, e Deus está falando: tira a pedra, porque eu vou fazer. Glória a Deus! Ele alerta no contexto sobre os falsos profetas, ou seja, aqueles que se dizem ser enviados por ele, mas não são. Porque falam, mas não obedecem, não creem, não confiam em Deus, não amam a Deus, porque Jesus disse em João capítulo 14: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. E os falsos, aqueles que dizem ser e não são, não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso com o reino, são falsos, parecem ser,
Glória a Deus. Ele fala: olha, a árvore boa não pode produzir frutos maus, assim também a árvore má não pode produzir frutos bons. A árvore é conhecida pelo fruto. O que ele está falando? É meu enviado, é meu filho, é minha filha, me serve de verdade aquele que pratica a palavra. É nesse contexto, para você entender o contexto em que Jesus aplica esta parábola. Ele está falando de dois tipos de pessoas, que dizem servir a Deus. Uns que dizem ser, mas não são, parecem ser, mas não são. Por quê? Porque não tem compromisso. Todos aqueles que escutam estas minhas palavras, assemelhar-lo-ei aqueles que escutam e praticam. O que acontece? Eu assemelho tais pessoas como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios. A chuva foi forte, porque os rios correram, né? Fala de alagamento, fala de temporal, chuva temporal, forte, chuva forte. Rios, alagamento, enchentes, né? Sopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Porém ela não caiu. Ela permaneceu de pé, ela permaneceu inabalável. Por quê? Porque a casa foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, também assemelhar-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele utiliza de dois construtores, duas casas, e de uma problemática, de um problema que vem contra aquela casa. Nós sabemos que casa, né, pastor Marcelo? Biblicamente, casa, ela fala do coração do ser humano, do interior. São duas casas, são dois tipos de pessoas que dizem servir a Deus: as autênticas e as falsas, as verdadeiras e as falsas. Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é? Tudo da família. Como você tem edificado a tua casa? Como você tem edificado a tua família? Você está edificando a tua família na palavra de Deus, ou segundo o curso desse mundo, ou segundo o youtuber fulano de tal, o youtuber ciclano de tal? Tem crente que é assim, né? Não tem tempo para ler a Bíblia, mas para ver e seguir o YouTube A, B, C, meu Deus do céu, eu passo o dia inteiro se eu preciso. Aí a vida vai de mal a pior. E Deus, por quê? Duas casas, dois tipos de pessoas, dois construtores. A casa, biblicamente, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13, ela é o nosso coração, que é um altar, é uma morada do Espírito Santo. Ora, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, então o Espírito é templo do Espírito e morada do Espírito. Assim também, quando o homem não é templo e morada do Espírito Santo, ele se torna templo e morada de demônios. Quem falou isso? Jesus, não foi eu não. Mateus capítulo de número 2, Jesus falou: olha, quando o espírito imundo sai do homem, ele passeia pela terra, vagueia por terra árida, tentando procurando um lugar para achar descanso. Não achando, ele diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. E quando ele chega lá, encontra ela desocupada, varrida e ódio, ele diz: vou trazê-lo dos setes comigo. E Jesus disse: o último estado daquela casa terminou pior do que o começo, o primeiro estado. A nossa casa, o nosso coração é uma verdade bíblica, eu tenho que pregar, está dentro do texto, eu não tenho como mudar isso. Ou ela é um altar a Deus, ou ela é um altar a demônios. Ou nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, ou nós somos templo e morada de espíritos
Mas tem doenças que são espíritos de enfermidade. Nós enfrentamos adversidades naturais e adversidades espirituais. E o cristão ele precisa entender isso. As duas enfrentaram esse problema, chuva correntezas e vento. São vários níveis de ataques, de adversidade, de problema que o cristão ele enfrenta, porque nós enfrentamos vários tipos de problema, um maior do que o outro. A chuva forte é ruim, mas a enchente é pior. A enchente é ruim, mas o vento forte é pior, assusta mais. Por exemplo, uma coisa é você passar uma prova financeira, perdeu o emprego, pode desempregado, vai passar bem, vai, daqui a pouco você está empregado novo, pronto. Alivia, respira. Outra coisa é quando é enchente, outra coisa é quando o problema se alastra à sua volta, na família, afeta você, sangue mas o problema não é com você diretamente, vai te afetar. Agora, outra coisa é o vento forte, é a doença incurável. Por exemplo, câncer. Uma pessoa que passa por uma doença como essa incurável, isso afeta praticamente todas as áreas da vida dela, a sentimental, a familiar, o financeiro. Por que o financeiro? Porque vai gastar tudo no tratamento, já vai pegar o financeiro. A sentimental, por quê? Porque tem casal que ama só na hora que está tudo bem, mas na hora que a doença chega, mete o pé na bunda. No altar, vamos ser fiel até a morte, mas na hora que o despeita, vira as costas e abandona. É assim ou não é? Família muitas vezes também abandona, deixa de lado, não quer saber do problema. Então, é o vento forte, que dá medo, que dá pavor, e você acha, Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir. Eu não sei qual que é o nível do problema, do ataque que você tem enfrentado, aleluia, mas se a tua casa, se você tem edificado a tua casa na rocha, fica tranquilo, que você vai permanecer de pé, porque Deus quem cuida de você. Glória a Deus! Não é o problema, perceba que o problema é o mesmo para ambas as casas. Porque tem grande pastor Marcelo, não, é porque eu estou nessa situação difícil, aí é por isso que eu não consigo servir a Deus. É porque a minha vida não é fácil, é por isso que eu não consigo servir a Deus. Não é o lugar, não é a situação, o problema somos nós. Adão estava no paraíso, perfeito, do bom e do melhor, mas perdeu para Satanás lá. Jesus estava no deserto com fome, 40 dias sem comer, no meio do nada, foi tentado por Satanás, que ofereceu tudo o que o homem carnal anseia e deseja, mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e Jesus não se louvou. Jesus venceu Satanás no deserto. Se a tua fé está em Deus, não importa o lugar, a situação, o cenário que você está enfrentando, você vai vencer. Não é o lugar, é você, onde a sua casa está firmada, edificada. Glória a Deus! Por isso Paulo ele escreveu em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Duas casas enfrentando o mesmo problema, mas uma sucumbiu e a outra permaneceu de pé. É porque ambos se construíram, um se preocupou, não com o momento, não com a facilidade, porque construir uma casa sem alicerce é mais fácil, é mais rápido. Viver um evangelho relativo é mais fácil, não custa. Aí tem gente que vai levando a vida cristã para a barriga, que o vento me leva. Se você não vai vai te levar para o inferno. Deixa o vento do Espírito te conduzir, que ele vai te conduzir para a vida eterna, para a presença de Deus, para a eternidade.
Por isso Paulo escreveu: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra toda a hoste espiritual das maldades nos lugares celestiais. Portanto, revestidos de toda a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, permaneceis firmes, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés no evangelho da preparação da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Um construiu pensando no momento, na facilidade, sem compromisso. O outro teve compromisso. Porque construir uma casa, né, pastor Marcelo, com alicerce? Porque Lucas capítulo 6 ele dá um detalhe muito precioso, irmão. Aqui em Mateus capítulo 7 não foi usada essa expressão, mas em Lucas nós vemos uma complementação mais clara. Ele falou que o construtor que edificou a casa sobre a rocha, ele cavou profundamente. Ele cavou fundo até que ele encontrou a rocha e ali ele edificou a casa. Agora veja bem, um não cavou, um construiu sobre a areia, o outro cavou. Isso fala o quê? De ter que investir. Primeiro, recurso, esforço físico e tempo. Investiu esforço físico, investiu recurso, investiu tempo. O outro não investiu nada. Quem sabe não se preocupou, né, com o acabamento da casa, com a parte, com a estética, né, com o que alguém ia ver, ia admirar e aplaudir, mas não tinha fundamento sobre a rocha. O outro pode não ter se preocupado com a beleza da casa, mas se preocupou em firmar sobre a rocha. Por quê? Porque ele sabia que o dia mau ia chegar. Ele sabia, podia dar sol quando ele construiu, mas ele sabia que no amanhã a chuva viria, os rios transbordariam, os ventos viriam contra aquela casa. Mas como ele firmou sua casa sobre a rocha, ela não ia cair. Glória a Deus. Fique de pé. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver para você, né? Deus tremendo. Santo e fiel. Glória a Deus. Uma caiu e a outra não. A diferença estava onde? Como eu disse, o problema? Não, o problema era o mesmo para ambos. A investida é o mesmo. O ataque é o mesmo. A luta é a mesma. O desafio é o mesmo para ambos. A diferença estava na base, no alicerce. Estava na onde? Na onde não se via. Onde você está construindo seu ministério? É Deus. Porque hoje tem gente que quer crescer da noite para o dia. É Jesus. Não aprende para ensinar. Tem gente que acha que ministério é status, né, pastor Marcelo? Verdade. Acha que é fama, acha que é aplausos. Verdade, Jesus. Se você estiver firmando seu ministério em aprovação humana, me desculpe. Quando o dia não chegar, você não vai ter permanência. Por quê? Porque você está se preocupando com a estética, com a aparência. Se vão gostar ou deixar de gostar, não importa se vai gostar, o homem gosta ou não, importa é se ele gosta, importa ele está sedado ou não se agradando em você, porque o homem vê o que Deus não vê, o homem vê o exterior. Jesus disse, o Deus disse para o profeta: ei Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Fica tranquilo, alguém pode não estar te aprovando, porque não sabe do teu secreto, não sabe do teu oculto. É como Davi disse para o rei Saul, que estava menosprezando ele: tu é moço, esse gigante é guerreiro, deseja mocidade, é invencível. Davi disse para ele: ei rei, tu está achando que eu caí
ela, não, deixa eu contar aqui a minha história para o senhor rir, acho que o senhor não está sabendo. Quando eu estou lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, vem o urso, e ele arrebata a ovelha, eu vou, eu não corro não, eu empreendo e eu tomo a ovelha na boca dele, se eu não, eu vou lá, empreendo e tomo na boca dele, eu mato o leão. E assim como Deus foi comigo lá, no anonimato, no pasto, o Senhor também será comigo nessa peleja. E hoje mesmo, Ele me entregará esse gigante nas minhas mãos. Qual que é o gigante que você está enfrentando? Qual que é o vento? Qual que é a tempestade da cidade? Se a tua fé está no Senhor, você vai vencer. Você vai prevalecer. A sua casa não vai sucumbir, crente. A sua fé não vai morrer. Porque é Deus quem a base tem. Então continue construindo a sua casa na presença, no anonimato mesmo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Fica tranquilo, hoje pode não enxergar o teu valor, mas amanhã vão ter que olhar para você e dizer: é Deus da vida dela, é Deus da vida dele, o ministério dele, foi Deus que te chamou. Não joga o teu chamado fora por causa do que o homem pensa. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. Então faça aquilo que Ele te ordena e Ele vai abençoar a tua vida e cumprir as promessas da tua vida. Pode soltar, tem mais coisas, mas vamos cumprir isso para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Por toda a minha vida, aleluia, ó Senhor, te louvarei, pois eu vou reconhecer a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Deus está falando com você. É mais doce do que o mel que me tira desta cova. Jesus te levanta, te renova e te fortalece e me leva até o céu. Chave, fogo, terremotos. Tem hora que a vida é assim. Vento forte que passou, mas não desespera, vai passar, é só ver. Tantos meios, Glória a Deus! mas tua voz me acalmou.